sei se você sabe, mas existe uma ginástica que ajuda a transportar a pessoa do riso falso, sabe aquele risinho assim de fotografia, para o riso verdadeiro. E o benefício do riso verdadeiro é bem melhor e maior. É o caso do yoga do riso. Olha só que interessante. 1 minuto desse exercício, desse yoga do riso, corresponde a 10 minutos de esteira, por exemplo. Então, é bem vantajoso, né? E outra, é bem mais gostoso, vamos falar a verdade. Quem explica como isso é possível é o professor de yoga, André de Rose. Tudo bem, André? Como está? Tudo bom, Tudo Cláudia. bom? Tudo Prazer. bom. Você quem é? Aline. Aline. Veio fazer exercício, Aline? Também. Você já é praticante? Sim. É? O que é esse yoga do riso? Achei interessante a substituição aqui, viu? Que eu li. Olha... Caramba, muito melhor, né? Poder dar risada do que ficar lá na esteira, hein, Ana? Vamos aprender aqui esse tipo de exercício. Por quê, André? Como nasceu isso? Olha, nasceu na Índia como uma alternativa a um médico indiano ao riso que ele fazia nos parques. Bom, a história toda é assim. Ele reunia pessoas num parque para contar piada. Porque ele estava lendo aquele Reader's Digest das seleções, né? E ele viu que o riso é a melhor maneira de combater o mau humor, né? O riso é o melhor remédio. E ele teve um brilhantismo na hora e falou assim, já que o riso é o melhor remédio, eu vou para as praças e a gente vai contar piada um para o outro e rir muito com isso. Bom, ele foi para as praças. Para fazer uma coisa para eles. Para ele, né? Para as pessoas, para deixar as pessoas bem. Ele era um médico, né? Aliás, ele é um médico, né? Ele ainda está vivo e não deixou de ser médico por ser professor de yoga do riso. E não precisa dizer que em alguns meses acabaram todas as piadas. Ele se reuniu para as pessoas, lá, como ele sempre fazia. E aí, alguma piada? E você, alguma piada? E você, alguma piada? Ninguém contava mais piada e aí começou um a olhar para a cara do outro e fazer... Sabe? Todo mundo estava acostumado a rir. E aí ele pensou numa segunda coisa. E se eu fizesse exercícios para que as pessoas rissem? Tá. Então ele começou a elaborar um método. Esse método pegou o mundo inteiro. Em pouquíssimo tempo, em 3, 4 anos, ele tinha 600 escolas de yoga na Índia. Caramba. E essas 600 escolas transbordaram a Índia, foram para outros países. Principalmente na Alemanha, que o pessoal é mais sisudo, né? E abriram várias escolas por lá, abriu na Europa Começaram a sorrir inteira. sem cerveja. E as pessoas começaram a rir desenfreadamente, fazendo exercícios pelo mundo inteiro até hoje. Eu não cheguei a fazer curso diretamente com ele. Tá. Eu, há umas 2 décadas atrás, tinha um grupo que a ideia era rir também. Eu era novo demais, eu tinha uma carinha de garoto. Então, com aquela carinha que eu tinha e com a experiência que eu tinha, o melhor que eu fazia é deixar isso para mais tarde. Quando eu fiquei sabendo do trabalho do yoga do riso do Madan Kataria, eu falei, vou dar continuidade ao que eu já tinha começado. A gente teve contato, assim, de tentar trazer ele para o Brasil na época. Então, a gente entrou em contato, conversou, mandou e-mail. Chegamos a telefonar para a Índia para falar com ele. Acabou não vindo porque, na época, não conseguimos Mas patrocínio. aqui são várias pessoas que trabalham com esse tipo de exercício, não? Olha, tem um aluno meu no Rio, que é o Maurício Salem. Tá. Tem mais 2 em Porto Alegre que não são conhecidas minhas, eu não sei o nome delas, mas elas têm um trabalho muito consistente, muito legal. Tenho eu aqui em São Paulo e, se eu não me engano, tem uma pessoa no Nordeste. Tá, mas você mantém aqui uma escola de yoga normal. E dentre os exercícios de yoga, você trabalha com intervenções com yoga do riso. A minha aula em si, ela já sempre foi mais descontraída do que uma aula normal. Então as pessoas sempre me olham e falam assim, nossa, eu gosto de fazer aula com o André porque ele é bem humorado do início ao fim na aula. E sempre foi uma marca minha. Bom, o que acontece? Eu abri aulas de yogas específicas para yoga do riso muito mais tarde. E aí peguei um grupo e comecei numa praça. Dessa praça passou para uma outra praça, dessa outra praça passou para outra, eu comecei a ir para a mídia, aí pegou fogo essa ideia, eu fui para as empresas. Que começaram a querer fazer para desinibição, para pessoa falar melhor. Não, e outra, a vida é melhor, não é? Eu acho que você movimenta, uma vez eu vi, agora não lembro quantos músculos, mas muitos dando uma risada, faz bem para a pele, faz bem para a alma, faz bem para tudo, né? A informação é oposta, desculpa te corrigir, mas é menos músculos que você usa num sorriso do que para deixar a cara séria. Você usa 3 mas músculos esses usados favorecem a diminuição de diminuir as rugas, exatamente. Tem gente que acha que vai ficar com ruga porque fica dando risada. Fica rindo. E ao contrário, né? O exercício desses músculos é esse daí. Ele permite
que você faça assim uma massagem, tá vendo? Ó, 1 minuto, 10 de esteira, massagem pro rosto. Vamos dar uma demonstração aqui, André? Vamos fazer? Vamos. Primeiro Tá. as pessoas precisam Tá bom. ganhar capacidade pulmonar. Se elas ganharem capacidade pulmonar, elas podem rir melhor. Muita gente engana. Você já viu as pessoas engasgando com riso? Já. Ou então chegando em casa moídos depois de um dia de trabalho, sem conseguir esboçar a menor reação. Aí você conta uma piadinha para aquele familiar, né, que está geralmente muito cansado, e ele faz... Porque ele não tem energia. Então, o primeiro exercício que a gente faz para yoga do riso é uma respiração dentro da prática de yoga, que é chamada de Bhastrika. E ela é assim, você inspira e expira da forma mais forte possível. Para ensinar isso melhor, sabe quando a gente tosse e faz... Então você vai em casa, tossir uma vez. Observa a musculatura que você usa para tossir. Observei. Na prática agora. Na prática. Então, tossa mais um pouquinho e vê como essa musculatura daqui da lateral se contrai. É esse exercício. Então você vai, inspira e na hora de expirar contrai a musculatura como se fosse uma tosse. Tá. Então você faz... É conveniente usar um lencinho, né, para o caso de algum acidente, isso, né? Essa prática é para liberar energia, você falou. Para fortalecer a musculatura. Musculatura para o riso. Ela não tem musculatura para rir, ela não consegue rir, porque no primeiros 2 minutos de risada ela cansa e desiste de fazer. Agora o isso. riso é contagioso, né, André? É extremamente não contagioso. É? Porque uma pessoa começa a rir, às vezes em casa, né? Um começa a rir, outro começa a rir, ou no trabalho, não para de rir. E nós já tivemos grandes acessos de riso aí em televisão que ficaram famosos também, né? Quando não era para acontecer, mas de repente aconteceram. Teve uma cidade inteira que ficou rindo durante uma semana. E isso virou um caso de estudo científico, porque eles não paravam de rir. As pessoas ficaram imagina uma pessoa rindo durante uma semana sem parar, tendo ataques de riso. Saíam na rua, tinham um ataque de riso, voltavam para casa, tinham um ataque de riso. Durou só uma semana, para sorte deles. Nossa, pelo amor de Deus, também, né? Não dá para ver assim. Aline, dá para mostrar pra gente? Ela não conhece. Ela só faz conhece? yoga. Eu trouxe ela justamente porque ela não conhece. Então você vai aprender aqui agora, junto com o público. Eu trouxe porque ela fica vermelha com facilidade. Eu vi. Te colocou aí numa situação, né, Aline? E tem que sorrir, viu? Então, ensina pra gente, André. Vamos fazer com ela, para o pessoal em casa tentar fazer também. Primeira coisa que a gente vai fazer... Não, me trouxeram até uma aguinha, mas eu tossi só para fazer o exercício do músculo. Não foi? Obrigada. Eu só tossi para fazer... Tá vendo? Estamos atentos, hein? Me trouxeram uma água lá, me mostraram. Eu falei, não, eu só tossi para mostrar, para entender o que ele estava falando, que músculos você mexe quando você dá uma tosse forte. Então vamos fazer junto, o pessoal de casa também pode fazer, que é bastante interessante, que é ha. Depois faz de novo, ha. Aí faz mais uma vez, ha. Parece uma bobagem, né? Mas isso já começa a preparar o cérebro para rir, para habilitar ele para rir. Tem gente que é muito mal-humorado, né? E não consegue soltar. Então essa bobagenzinha de fazer ha. E aí de novo, ha. Ha, 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 e eu não tô gago, e isso vai começar a começa a ficar engraçado. Vai, vocês em casa também, vai. Você pode ir treinando isso. Não é verdade, não? Você vê que vai engrenando. É treino, vai treinando aí. Então, aquele exercício de fazer a respiração. Ó, 1 minuto, fizemos 10 minutos de esteira. Depois as pessoas não conseguem parar. Tem gente que me telefona e fala, André, onde desliga? Eu desligar, não sei, você me contratou para fazer rir, não para fazer parar. O segundo exercício é que a gente tem que ter capacidade para entender qual é o nosso riso. Muita gente não ri porque tem vergonha do riso que produz. Claro, tem gente que ri igual uma hiena, né? Tem gente que ri com o nariz, parece um porquinho, né? Vocês já viram as pessoas rindo e fazendo... né? Toda vez que faz... né? Então a pessoa quer mudar o riso para ele ficar mais apresentável. Porque muitas vezes o nosso riso é o riso que a gente tem quando aprende isso na infância. Você já viu as pessoas tossindo e tossem igual ao avô, ao pai, ou ao tio?
porque foi a maneira de tossir ou de gesticular que eles aprenderam na infância. Eu vou pedir para você esperar um pouquinho. Nós vamos para o jornalismo e eu volto com o segundo exercício, então. Ok. Tudo bem? Tá ótimo. Tá bom? Porque aí você, a Ana, estava fazendo exercícios aí, tá tudo bem? Tá? Beleza? Não conseguiu fazer? É fácil, né, Ana? É engraçado, realmente a gente ri, a gente atrai o riso e não consegue isso parar. mesmo, porque contagia as pessoas. São quantos exercícios, André, no total? É infinito, depende muito da quantidade de situações que você tenha, Tá. há um improviso, né? Então, assim, geralmente são em torno de 10, 15 exercícios que as pessoas fazem normalmente. Nós vamos te ensinar mais. Vai treinando esse daí, presta atenção aí no jornalismo e a gente já volta, tá bom? Vamos lá, Ana, vamos aprender então mais um dos exercícios, né, yoga do riso, para você poder se habituar a rir. A gente se habitua a tudo na vida, por que não a sorrir, não é, André? É um bom hábito. Eu acho. Ensina outro exercício pra gente, então. Esse é bem interessante porque ele é feito para você ter o ponto de vista interno do riso. Esse ponto de vista interno é quando você tampa os seus ouvidos, né, mas não faz isso agora, né? Primeiro escuta o que eu vou falar, mas depois você tampa o ouvido, enche a bochecha de ar e aí sorri. Você vai escutar por dentro o seu riso. Então eu quero que você tenha o ponto de vista dentro, não fora. Então tampa os ouvidos agora e faz assim. Deixa eu tirar aqui pra ele. Puxa, é verdade. É verdade, você sente lá dentro. Simples. É ótimo, não é? É muito engraçado. Eu queria te agradecer. Obrigada pela presença, André. Foi muito legal saber exercício. E aí, eu quero saber a tua opinião, Aline. Gostou? A risada tá interna e ela já aflora, já começa pela vermelhidão. Eu tô vendo, viu? A Aline Escarteira participando aqui do programa, ela é aluna de yoga, mas veio hoje para poder aprender o exercício junto com você em casa. Gente, sorrir é sempre o melhor remédio e tá certinho esse ditado. Como é que eu te acho? Qual é o site? O site é www, espaço Mahal, espaço sem C cedilha e Mahal com H. .com.br. Um beijo, obrigada, André. Um beijo, Claudete. Aline. Obrigada. Obrigada também, tá? Nós vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre moda.